Olá, tudo bem com você? Saudações calorosas de paz e bem. No segundo domingo de maio nós comemoramos o Dia das Mamães, né? O Dia das Mães. E eu queria aproveitar essa oportunidade para contar um pouquinho a história da minha mamãe. Minha mamãe já não reside mais conosco, né? Minha mamãe já virou uma estrelinha, já foi morar com Deus. Minha mamãe faleceu em 2022, em setembro de 2022. E tem uma história bonita. E eu queria que você aproveitasse a oportunidade. Nós gastamos tanto na internet, tanto nos meios de comunicação, nas plataformas. Então eu queria que você também usasse o seu espaço aí para contar um pouquinho da sua mamãe, não é? Eu quero falar um pouquinho da minha mamãe. A minha mamãe se chama, como eu digo, se chama porque ela está viva no meu coração, na minha mente, nas minhas lembranças. E eu só estou vivo porque por causa dela, né, que ela me gerou, ela me concebeu, ela me fez pessoa, não é? E a minha mamãe se chamava Antônia. Ela nasceu na região de Fortaleza de Minas, né? Numa fazenda, num bairro que eles chamavam de bairro Córregos, né? A minha mãe teve, a mãe dela chamava-se Francisca. Ela, o segundo casamento, no primeiro casamento, a minha avó, ela foi bastante infeliz, não teve filhos, mas ela conseguiu encontrar o meu avô, pai da minha mãe, que se chamava, meu Deus, fugiu o nome do meu vovô aqui, né? Sebastião Bernardo. Bernardo. Chamava eles de Tião Bernardo, né? Na roça, aquela coisa toda. Viviam uma vida muito simples. A minha mãe teve mais duas irmãs, a tia Maria, que ainda está viva, né? Que ainda está conosco. Hoje ela tem Alzheimer, ela não lembra muito de muita coisa, mas está vivendo a vidinha dela com os filhos. E a tia Fia, que casou-se jovem, foi embora para São Paulo e lá teve um filho, José Lourenço, né, que nós temos contato, o José Lourenço, e depois ela veio a falecer. Minha mãe ficou sabendo só um tempo depois, né? Porque naquela época não tinha muita informação, não tinha muita coisa. Então, a minha mãe, meu avô era alcoólatra, a minha mãe morava com a minha tia Maria, e meu avô e ela, numa casa de adobe. A minha avó herdou umas terrinhas da mãe dela, que até que era uma fazendeira grande, tinha umas terras boas, mas aí teve muitos filhos, acho que 10, 12, um monte de filho, e aí foi dividindo, né? Foi dividindo, e acabou ficando um pouquinho só de terra para cada um. E aí foi dividindo entre parentes, filhos, foi virando aquele balaio de gato, né? É claro que teve confusão na divisão da herança. Meu pai está com 81 anos, meu pai conta algumas coisas que não vem ao caso. A minha mãe, ela casou-se com meu pai, né? A minha mãe era bastante alegre, gostava de ir nos forrós e naquelas coisas todas, nas quermesses, né? Naquela época os namoros eram diferentes. Segundo ela, namorou bastante, meu pai também, né? E a minha mãe casou com 28 anos e meu pai com 26, né? A minha mãe era amiga da minha tia, que era a irmã do meu papai. Minha tia também já foi morar com Deus. E aí, a minha mãe estudou um pouquinho, né? Na época ela não chegou a terminar, fazer uma faculdade, mas ela, na época, quem tinha o ensino fundamental, sabia ler e escrever, então ela começou a dar aula na escolinha, na roça, né? Para os alunos que sabiam menos ainda, né? Isso depois ela fez o segundo grau, acho que se não me engano no Mobral, e ela terminou como professora. Mas ela
tinha toda uma história nessa comunidade, lá na comunidade dos Córregos. Era uma líder comunitária. Ela gostava de rezar, fazia aquelas novenas gostosas, sabe? Tinha uma igrejinha, tem lá igrejinha até hoje, lá na Fazenda Córrego, município de Fortaleza de Minas. Tem lá umas quermesses, tinha umas quermesses, né? E era tão gostoso, tinha forró, o pessoal vinha da cidade, tinha leilão, e era muito gostoso. E a minha mãe também participava lá com a tia Fia, com a Isabel, quem mais? Com a Tereza, e com outra, a dona Anália, a dona Badia e outras mulheres da Legião de Maria. Depois vocês pesquisam aí sobre a Legião de Maria. Eu gostava, elas reuniam toda quarta-feira, parece quarta, segunda, um dia da semana, não recordo o dia, mas elas conversavam e falavam e rezavam a catena, um livrinho que elas tinham lá que chamavam de catena. Eu era pequeno e eu me recordo de tudo isso. Então eu tive uma infância gostosa, não é? A primeira escolinha foi que a minha mãe dava aula, era lá no quintal de casa mesmo, né? Era aquela escola multisseriada, e depois criou-se uma escola, depois a prefeitura fez uma escola maior, com 2 salas de aula, com banheiro, com cantina e tudo mais, né? E aí, a minha mãe, como não tinha, veio algumas exigências, a minha mãe não tinha lá o magistério, não tinha faculdade, né, o magistério, e aí a minha mãe teve que deixar, já estava prestes a aposentar também, teve que deixar a sala de aula e passou a exercer seu cargo na cantina, com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade, com a mesma alegria. Minha mãe era brava, gente, era brava, era uma mamãe muito... Ela era brava não só comigo, com as minhas 2 irmãs, né? E a propósito, eu tenho 2 irmãs muito bonitas, muito queridas. A Sueli, que é minha irmã de coração, minha irmã de alma, que ela era parente da minha mamãe, prima, né? E ela foi morar com a gente, acho, aos 5, aos 7 anos de idade. E foi minha segunda mãe que me criou. E que, né, vai receber o meu abraço agora no Dia das Mães. E a Adriana, que é a minha irmã de sangue, que parece muito comigo, que deu sobrinhos bonitos, não é? E que mora um pouquinho distante de nós aqui, não muito, mas de vez em quando aparece aqui para ver a gente. E aí, voltando, eu estudava, né, nessa escolinha. A minha mãe teve que ir para a cantina, até ficou 1 ou 2 anos e se aposentou. Naquela época, professor aposentava mais cedo, né? Professor aposentava muito mais cedo. Por exemplo, com 40, eu acho que minha mãe aposentou com uns 46 anos, 47 por aí. E eu já estou com 48 e sou professor, ainda vai demorar muito a aposentar. Mas a minha mãe viveu uma vida muito gostosa no sítio, né? Nós não tínhamos tudo. Não tínhamos tudo, mas vivemos uma vida feliz, nunca passamos necessidade de nada. Antes era tudo a lamparina, né? O nariz assim ficava tudo sujo de preto do querosene, né? E eu tinha que andar muito para chegar para ir para Itaú de Minas estudar. Mas vamos voltar a falar da minha mamãe. A minha mãe era uma pessoa muito feliz, muito agradável. Minha casa vivia cheia de gente, né? Finais de semana vinham os parentes de Passos, vinham os parentes de Paraíso, outros amigos. Ela recebia todo mundo e sempre com aquela alegria. Fazia um macarrão delicioso que eu tenho muitas saudades e fazia aquele franguinho gostoso, né? Gente, o franguinho, a gente ficava esperando as visitas para comer. E as visitas demoravam a comer e a gente tinha aquela fome, e enquanto as visitas não comiam, nós não podíamos comer também. Agora, uma coisa muito especial que falta muito na vida das pessoas, que eu aprendi com a minha mamãe, foi partilhar. Foi partilha. Com meu pai também sempre uma pessoa muito honesta, uma pessoa sempre que nos dá, meu papai está com 81 anos, que nos dá muito valor, né? Nos ensinou muitos valores.
e hoje está junto comigo aqui. Eu tenho a honra de residir junto com ele. Cuidei bastante da minha mamãe, com os meus irmãos, com as minhas irmãs também. E hoje meu papai está aqui comigo na casa dele, né? Eu que estou com ele. E aí é uma vida feliz. Então, voltando à questão da partilha, né? Lá na roça, a gente sempre tinha uma misturinha, tinha uma coisinha para comer. Quando a gente come, a gente fala mistura, não é? Porque quando a gente matava um porco gordo, pelo menos um quarto desse porco ia para os vizinhos, separava, punha no embornalzinho, um saquinho de pano, né? Separava, ia um pedacinho para a comadre Maria, um pedacinho para a comadre Cremilda, um pedacinho para a comadre Vitória, um pedacinho, e aí ia dividindo entre as pessoas que moravam por ali. Hoje mora pouca gente, conto com as pessoas conhecidas, de vez em quando eu dou uma passadinha por lá, fica pertinho, né? Fica perto do Morro do Níquel. Mas sempre tinha alguma coisa, a gente sempre levava alguma coisa e sempre trazia alguma coisa, né? Às vezes tinha lá na casa do vizinho uma horta bonita, ele trazia um pé de alface, levava ovos, trazia lá uma abóbora, levava um pouquinho de açúcar, trazia, assava quitanda, né? Dona Maria tinha um forno de lenha bonito lá, aqueles fornos de barro fora de casa, fazia quitanda, fazia biscoito, broa, bolo, e sempre partilhava com a gente. E que cafezinho mais gostoso, não é? Então era assim, era partilha. E eu aprendi com minha mamãe muito partilha. Nós tínhamos um sítio, e esse sítio, eu vim para a cidade, para Passos. Primeiro ficou papai e mamãe lá, depois eu fui trazendo papai e a mãe para cá, meu papai veio e depois vendeu o sítio, que foi herança da minha avó para minha mãe. E aí nós compramos uma casa, né? E a mamãe veio morar aqui. Então, acho que eu vim para Passos na década de 90. Na década de 90, eu nasci em 78, vim na década de 90. Eu acho que depois de um ano ou dois a mãe veio também, o pai ficou ainda mexendo ali na roça mais um ano ou dois, depois veio para a cidade. Então nós já a minha infância foi uma infância gostosa e a minha mãe sempre muito participativa, não é? E todos os momentos gostosos da minha vida, eu me lembro da minha mamãe. Porque quando eu formei em técnico em processamento de dados, minha mamãe estava junto, meu papai também, né? Mas a minha mãe era mais animada, meu pai sempre foi mais sistemático. A minha mãe estava junto. Quando eu fiz faculdade de História, que eu formei, a minha mãe estava na formatura, meu pai estava também. A minha mãe na formatura, na entrega dos diplomas oficiais, meu pai estava no baile, meu pai não quis ir. Minha mãe foi, dançou comigo e estava toda feliz, toda alegre, como participou da formatura das minhas irmãs, né, dos batizados dos meus sobrinhos, que eram netos delas, e por aí foi. A minha mamãe, uma pessoa muito religiosa, né? Muito religiosa. Eu tenho aqui uma imagenzinha de São Francisco, olha aqui, a imagenzinha de São Francisco de Assis, que era da minha mamãe. A minha mamãe participava da OFS, Ordem Franciscana Secular, que hoje eu participo também, né? Que hoje eu participo também. E eu fui incentivado por ela. Ela era do movimento da Mãe Rainha, ela era do movimento da Pastoral Vocacional, e minha mãe rezava bastante, não é? E no final da vida da minha mamãe, para encurtar um pouco a história, que já está bem grande, não sei se vocês vão conseguir ver tudo, mas eu fico muito feliz de poder contar. A minha mãe Antônia, ela tinha diabetes, né? E aí foi diminuindo, definhando um pouquinho, teve diabetes, e depois, aos 70 anos, ela fez 2 pontes de safena no coração, e aí ela ficou quase 1 ano ou 2 sem falar, com traqueostomia, mas nós fomos cuidando dela, deu um pouco de trabalho, ela pegou infecção, voltou para o hospital, ficou 4 ou 5 meses em coma, né,
E depois ainda viveu mais 10 anos. Deus nos presenteou ainda com a presença dela por mais 10 anos. E é, a minha mãe começou com um pouquinho de demência, né? À noite ela esquecia das coisas, às vezes levantava, queria sair para a rua, às vezes tirava a roupa, queria tomar um banho de madrugada, né? Mas às vezes a gente ficava assim meio preocupado, ela caiu algumas vezes, mas graças a Deus tivemos a oportunidade de cuidar muito bem dela, né? Cuidar muito bem dela. E aos 29, acho que 22 de setembro de 2022, minha mamãe veio a falecer. Uma semana antes, ela sofreu uma queda e quebrou o fêmur. E aí nós levamos pronto-socorro, ela foi bem atendida. Ela já tinha tido um AVC, teve mais alguns AVCs, foi para o hospital e, e não chegou a ser operada não chegou a ser operada do fêmur, né? Dentro de uma semana partiu, tranquila, feliz, né? Nós ficamos uma semana com ela no hospital. Ela pediu para não ir para UTI, não deixamos ela ir. Ela terminou feliz e tranquila. Não terminou comigo, terminou com a minha irmã, mas eu tive a oportunidade de pedir a Deus para recebê-la de braços abertos. Eu tenho certeza que ela está muito feliz onde ela está e está sempre olhando por nós, né? Então minha mamãe, Antônia Santos Freitas, morreu aos 80 anos. E uma coisinha antes de terminar, em julho, ela morreu em setembro, em julho ela fez questão, era um período da pandemia ainda, mas ela fez questão de abusar um pouquinho e reuniu os filhos, os netos, né? Os filhos, os netos e os 2 bisnetos, reuniu todo mundo, os parentes, e aí foi a despedida dela, não é? E para encerrar tudo, minha mãe era muito religiosa e um dia antes dela ter morte cerebral, que ela teve morte cerebral, um dia antes ela rezou comigo, ela gostava de rezar o terço todos os dias, então eu também tomei esse hábito, né, da oração por causa dela. E antes de falecer, as últimas palavras que eu ouvi ela dizer ela pediu para rezar, rezamos um pouquinho e ela conseguiu cantar um pedacinho que me deixa sempre muito emocionado quando eu ouço, uma música do Padre Zezinho, que é Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Então, ouça. Então, a minha singela homenagem nesse Dia das Mamães, eu vou mostrar uma fotinha da minha mamãe para vocês, para minha mamãe, Antônia Santos Freitas, né, que já vai fazer 4 anos que nos deixou, deixa aquela saudade gostosa. E é tão bom lembrar daquele sorriso, quando eu acordava para ir trabalhar, para a escola e trabalhar, tinha que dar insulina nela, ela acordava com aquele sorrisão bonito, e aquele abraço, abria os braços, e com aquele abraço feliz e tranquila. E não esqueço, gente, essa foto que eu vou mostrar para você era o sorriso dela no dia a dia. Olha para vocês verem que foto bonita. E eu sinto feliz e agraciado por ter podido contar um pouquinho da história da minha mamãe. Se você puder, conte a história da sua mamãe, se ela estiver morando, se ela não tiver virado uma estrelinha ainda, legal que ela possa ouvir, né? O amor tão bonito de mãe. Então, que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado por ter a oportunidade de contar a história da minha mamãe. Deixa eu mostrar a fotinho dela para vocês. Um grande abraço fraterno, saudações calorosas de paz. Olha, esta é a minha mamãe. Olha que linda, olha que bonita minha mamãe. Olha o sorrisão dela. E ela me presenteou, né? Ela fez esse álbum e disse, esse álbum vai ser um presente para você, para suas irmãs. Olha que legal, que beleza, que sorriso mais bonito. Então, que
é tão bonito poder recordar as coisas boas, né? Você que tem sua mamãe aí, aproveite bastante. E quero desejar, aproveitando a oportunidade, já desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães, tá bom? E aqui eu fecho com a foto da minha mamãe.